Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Eu preguei aqui, tenho pregado uma série de sermões no livro do Apocalipse. Enquanto estiver fluindo, a gente vai pregando, porque tem abençoado as nossas vidas. Hoje é a sexta igreja do livro do Apocalipse. Eu preguei, a primeira carta foi a igreja de Éfeso, o tema era a igreja descuidada. A segunda semana foi a igreja de Esmirna, a igreja sofredora. A terceira, a igreja de Pérgamo, a igreja flexível. A quarta, a igreja de Tiatira, que era a igreja corrompida. Semana passada falamos da igreja de Sardes, a igreja moribunda. E hoje vamos trabalhar a igreja de Filadélfia, que era a igreja fiel. Aleluia. Filadélfia é bem interessante essa história dessa cidade. A palavra Filadélfia significa amor fraternal ou amor de irmãos. E é interessante a história dessa cidade, porque por volta do ano 150 a.C., um homem chamado Átilo II, Filadélfio, ele fundou uma cidade no sopé de um monte Timolo. E ele coloca o nome por amizade, por amor ao seu irmão que chamava Eumênides II. E quando fala amor fraternal, amor de irmãos, tem a ver com a homenagem que ele estava fazendo ao irmão que depois o antecede, ou sucede, no trono. O nome em si tem a ver com a história da cidade e é bem interessante. E profeticamente eu acredito que o nosso Senhor, que não faz nada à toa, ele escolheu de propósito falar desta igreja para os crentes fiéis, que era o amor fraternal, o amor de irmãos. Uma vez que às vezes está faltando muito amor na igreja dos dias atuais, né? Faltou e tem faltado amor na vida de muitos cristãos. Então essa igreja, essa Filadélfia, esse amor entre irmãos, que estejam fixadas no nosso coração, em memória, essa mensagem que a igreja vem acordar para isso. Apocalipse capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, amor fraternal, uma igreja fiel. Como nós estamos carentes nesses últimos dias de ter um parâmetro de fidelidade. Os poderes políticos, as instituições já não estão funcionando como devia. Olhamos para o modelo familiar, também os casamentos sendo cada dia desfeitos, e a porcentagem que nós temos hoje de cristãos que estão se divorciando tem a mesma porcentagem que os ímpios. Vivemos um momento de carência, um momento que cada um olha em quem confiar. É nesse momento que a fidelidade de um cristão faz toda a diferença em uma comunidade. É nesse momento que uma pessoa convertida, como o apóstolo Paulo e os apóstolos que andaram com Jesus, aonde eles chegam, a comunidade é impactada. O versículo 7, o apóstolo João começa falando justamente para esta igreja, uma igreja que era de crentes, uma igreja fiel, de crentes fiéis.
Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, quem seria este anjo? O anjo da igreja, nada sabemos quem é esse anjo, a não ser aquilo que o texto nos diz. A posição geográfica que encontrava-se essa igreja não nos ajuda a compreender se havia ali algum anjo ou pastor de renome. Alguns teólogos, eles arriscam dizer que havia, por conta da segunda epístola de João, os versos 1, 7 e 8, ele fala a um amado Gaio. Gaio era uma pessoa muito querida e vivia por aquela região. Então, alguns chegam a dizer que poderia ser esse Gaio o anjo da igreja. O fato é que o texto em si não nos apresenta tal situação. O versículo 7 ainda, a parte B, continua dizendo: isso diz o santo, o que é verdadeiro. Preste atenção, irmãos. Se quisermos viver com Deus, precisamos observar os seus atributos, se quisermos viver a eternidade. É um desafio ser santo em um mundo corrompido. É por isso que essa igreja, ela era uma igreja fiel, porque por mais que ela, como as outras igrejas, vivia em um ambiente hostil, em um ambiente de muita idolatria, eles continuavam fiéis a Deus. Aleluia, Cristo aqui apresenta-se a esta igreja como o santo. Isso equivale a dizer que Ele é Deus e uma declaração óbvia do seu nome. O nosso Jesus, Ele é Deus, é o verbo que se fez carne e é santo. E se quisermos viver e ser fiéis como a igreja de Filadélfia é apresentada aqui, temos que buscar a santidade, porque senão ninguém verá Deus. Santidade é uma coisa que muitas vezes por nós é pregada, mas pouco vivida. Porque é um desafio ser santo. Ser santo não é apenas se abster de carne sufocada ou se abster da prostituição, como foi apresentado no Concílio de Jerusalém, lá em Atos, no capítulo 15. Transcende isso. É muito mais que isso. Jesus Cristo, Ele é santo em caráter. É isso que os cristãos precisam buscar em suas palavras, ações e propósitos. Quantas vezes nós vemos pessoas famosas na mídia pregando em grandes congressos e daqui a pouco estoura uma bomba, que aquela pessoa não era nada daquilo pelo qual ele pregou durante toda a sua vida. Eu admiro, irmãos, aquele pastor chamado Billy Graham. Morreu com quase 100 anos de idade. Billy Graham, ele tinha um código. Era um homem que tinha, aleluia, uma associação por trás, muita gente trabalhando com ele, mas Billy Graham nunca ficava no escritório preso com alguma funcionária, mulher, alguma auxiliadora. Porque ele sabia e conhecia muito bem quem ele era, mas também sabia as armadilhas que o adversário muitas vezes traz sobre a nossa vida. O homem de Deus e a mulher de Deus precisa vigiar, e não é à toa que a igreja e os evangelhos nos mandam vigiar o tempo inteiro. Como aquele que é santo, ele é separado. Jesus, ele coloca a igreja como uma igreja separada para viver com ele a eternidade. E eu creio, irmãos, que ainda existem filadelfianos nos dias de hoje. Aleluia! Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Além de ser santo, ele também é verdadeiro. Ele é autêntico. Naquele tempo, havia centenas de deuses, centenas de templos, centenas de altares. Mas Jesus deixa claro para aquela igreja que ele é, além de ser santo, ele é verdadeiro. E eu quero te dar uma boa notícia. Ele está aqui essa noite para ouvir o teu clamor. Aleluia! Temos que buscá-lo em meio ao caos. Estes homens também foram tentados como nós. Esses cristãos de Filadélfia passaram por provações como nós. Não como as outras igrejas, que tem algumas coisas que são apresentadas, mas eles viveram em um mundo totalmente hostil, como o nosso mundo tem vivido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 8, versos 5 e 6, ele diz: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só
Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Ei, irmãos, existem muitos deuses nesse mundo. Existem muitos senhores. Quer ver um Deus e um senhor? A irmã acabou de testemunhar. O mamon, o dinheiro. E Jesus deixou muito claro isso: aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Porque tem muito cristão que não se ajoelha diante de uma imagem de escultura, ou de um Deus como faziam os povos antigos, os gregos, os romanos, mas se ajoelha diante de celebridades, se ajoelha diante de situações, se ajoelha diante de coisas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Há muitos deuses na nossa vida que precisam ser tirados dos nossos altares. A primeira coisa que aconteceu quando Deus quis trazer fogo do céu, Ele chamou Elias e mandou limpar o altar. Como está o teu altar? Às vezes eu fico vendo os irmãos louvando aqui, enquanto muitos irmãos tentam, aleluia, trazer o avivamento para a igreja, outros estão inertes à situação. Será que isso não são deuses? Será que o que te preocupa não são deuses? Jesus, Ele ainda vive, e Ele está aqui essa noite, e Ele diz: eu sou santo e verdadeiro, aleluia. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Ei, irmãos, a chave de Davi refere-se à autoridade de Deus por meio de Davi. No livro de Isaías, no capítulo 22, no verso 22, nós lemos assim, e fala, é um símbolo que recai sobre o Cristo. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Eu não sei se você entendeu, mas a autoridade está sobre Jesus, e Ele abre e fecha o que Ele quiser. Por que é que na pandemia tem gente se dando bem, e tem outros irmãos que estão em dificuldades? Tem uns que são obedientes a Deus e Deus está honrando, e tem aqueles que Deus também está trabalhando. Mas escute aí, se você é fiel e porventura não está acontecendo, guarda o teu coração em Deus, porque Ele não abandona o seu povo. Talvez Ele nos ensina por um tempo, como eu já passei 7 anos de provação, e eu sabia que ia passar os 7 anos de provação, e eu não sou daquele tipo de profeta que só fala da profecia quando ela já se cumpriu. Quando eu conheci a pastora, há 19 anos atrás, eu disse para ela assim: olha, Deus disse que iria me provar por 7 anos. Eu estou no 1º ano, significa que faltam 6 anos de provação. Se tu quiser casar comigo, tu casa, mas tu vai passar 6 anos de prova. Cadê ele? Quando nasceu, ó, eu não tinha uma fralda para ele. Para comprar o leite desse menino era uma luta. Era luta. Naquela época eu lembro como se fosse hoje. Era R$14. Hoje deve ser uns 70. Irmãos, que prova era comprar o leite desse menino. Aleluia. Porque eu estava na prova. Era fiel. Pregava. Era animado. Mas Deus estava nos provando. Ei, irmão, passa pela prova dando glória. Sabe por quê? Porque a prova vai acabar, e aquele que é fiel vai honrar. Aleluia. Ele honra. Teve momentos da minha vida que eu até brincava. Eu sempre tive senso de humor. Eu dizia: eu devo ser neto de Jesus, porque primeiro vai para os filhos. Dos filhos é que vem para mim que eu sou neto. Que demorava demais as coisas. Não é não, filhão. Jesus é fiel, Ele tem a chave de Davi. Quando Ele dá ordem, abre mesmo. Aleluia. Ser fiel até a morte. Ele não só vai te dar a coroa da vitória lá no final e na consumação dos séculos, mas nessa terra Ele também vai honrar a sua igreja. Aleluia. Se nós não acreditarmos nisso, se nós perdermos a visão, é por isso que tem, só um pouquinho, aleluia, é por isso que tem muito cristão, aqui achei, perdendo a esperança. É porque quando vem a luta, eles dizem isso: Filadélfia é chamado fiel porque não desistiram. Aleluia, eles não pararam.
É importante que a igreja esteja vigilante e pronta para aproveitar as oportunidades, irmãos, que Deus nos apresenta. Ei, quando ele fala assim, eu coloquei uma porta diante de ti, eu tenho a chave de Davi. O crente precisa estar ligado em Deus, ligado na videira, porque tem momentos que Deus vai abrir porta, não só portas materiais, mas principalmente portas espirituais. E se nós não nos importamos com as questões espirituais, Deus também não investirá em nós acerca do material. Ou você se esqueceu o que está escrito em Mateus capítulo 6? Buscai primeiro as coisas dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos importamos com o Senhor e com sua obra, e quando eu falo obra, não é vir para a igreja e ficar orando 24 horas, não, irmãos. Às vezes oportunidades aparecem no trabalho, às vezes oportunidades aparecem na faculdade, oportunidades de ser fiéis. Eu já entendi uma coisa: para a família não adianta pregar com palavras. Para a família se prega com testemunho. Para vizinho não adianta pregar com palavras. Tem que pregar com testemunho. Porque eles não querem nos ouvir. Mas sabe que ali tem uma pessoa que é responsável. Tem uma pessoa que tem a presença de Deus. Tem uma pessoa que é diferente. Esta igreja, ela se comportava diferente da igreja que nós pregamos a semana passada, que era uma igreja moribunda, que não fazia diferença nenhuma. A igreja de Filadélfia, ela era viva. Era uma igreja de cristãos que viviam o que pregavam e pregavam o que vivia. E Deus abria possibilidades, portas se abrem e portas se fecham todos os momentos diante daqueles que estão na presença de Deus. Às vezes vem portas, a gente está orando, irmãos. Quantas vezes eu vi isso, e quantas vezes eu vi os irmãos que são profetas pregando, falando, por que pastor, que eu oro por pessoas e Deus cura, e quando eu estou doente Deus não cura. Eu falei, esta é a sina do profeta. Porque Deus nos prova. Eu quando estava na prova, eu orava por todo mundo. Tivesse um desempregado que pudesse trazer a carteira de trabalho, que eu orava e abria a porta. Irmãos, ia falar, pastor, abriu porta para mim. Eu falei, e eu, Deus? Mas era o tempo de provar minha fidelidade. Quando Deus leva os judeus para o deserto, tinha um propósito. E ele diz esse propósito lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Ele fala, Israel, eu levei vocês para o deserto para vos provar, para vos tentar, para saber onde estava o vosso coração, se haveria de me amar ou não. Será que você não está sendo provado, e Deus vendo a tua fidelidade, Ele vai abrir grandes portas, não só portas espirituais. As promessas de Deus para a minha vida eram assim: vou te provar por 7 anos, mas depois, até o que tu nunca me pediu, vou eu te dar. As coisas têm acontecido comigo que às vezes eu fico surpreendido como acontece. Mas é promessa daquele que é fiel. Porque Ele é fiel. Ele não é corintiano não, mas é fiel. Ninguém pode interferir quando Cristo abre ou fecha a porta, meu irmão. É porque estão se levantando contra mim na empresa. É porque estão se levantando contra o meu ministério. Ei, pode se levantar o mundo contra o teu ministério, mas quando chega a tua hora, não tem homem que atrapalhe o que Deus tem na sua vida. Quando eu ia para o campo missionário, quando eu fui para o campo missionário, era março de 2004. 2003 ou 2004, acho que era 2003. Eu disse assim, eu era diácono da igreja. Eu disse assim, Deus, não por orgulho e nem por vaidade, mas eu não quero ir para o campo missionário como diácono, porque eu sei muito bem como as igrejas, aleluia, elas veem um diácono. É uma questão eclesiástica, irmão. Se o Senhor quer que eu vá para o campo missionário, eu quero ir como evangelista. E não tinha condição, irmãos, de fazer aquilo naquela data. Geralmente
as unções, é tudo no final do ano, em convenções. O que aconteceu? O pastor que me apacentava, eu era o segundo da igreja, diácono. Ele ficou 3 dias sem dormir. Num culto de terça-feira, que era o culto do ensino da igreja que eu dirigia, ele chegou com os olhos vermelhos, parecia que tinha fumado uma. Totalmente assim, porque quando o cara fica sem dormir, ele fica perturbado. E dizia: cadê o diácono Silas? Eu estava orando no fundo da igreja, assim, tem uma parte de oração. Aí me chamaram e falou: irmãos, querida igreja, eu vou fazer algo simbólico aqui, depois a gente leva para a convenção e oficializa. Eu estou 3 dias sem dormir. Quando eu fecho os olhos, eu sinto a mão de Deus sobre mim e fala assim: unge ele. E eu falo: não é possível, não é possível. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o homem sem dormir. E tu sabe muito bem que tem ministério para fazer isso na vida de um obreiro. Não faz. Ministério grande não é assim que funciona. Ele falou: vou fazer algo simbólico aqui, porque foi isso que Deus mandou fazer. E depois, no final do ano, a gente apresenta na convenção. Me ajoelhei e fui conclamado pela igreja como evangelista da igreja. Quando Deus tem algo para a gente, ninguém fecha. Aleluia. Um pastor que resistia, quebrou protocolo, quebrou regra. Mas eu fiz como Gideão. Se tu quer que eu vá, eu vou. Eu sei que vai ser difícil e penoso. Mas não foi assim que Gideão fez? Então molha tal trigo, tal molho e deixa tal seco. Eu fiz prova, irmão. Eu sei as tuas obras. Versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Jesus conhecia as excelentes obras da igreja de Filadélfia, como também conhece as excelentes obras que eu e você faz. O que nos impulsiona? Você acha mesmo que quando chega a hora de uma pessoa, quando chega o ministério de um obreiro, quando chega o ministério de uma empresa, que Deus tem, Ele sopra, irmão? A pergunta é: será que o nosso coração não está tão longe de Deus, de não passar pelo tempo, passar pela prova, ou às vezes nós não estamos firmados na rocha? Se Ele nos der aquilo, a gente desvia e Ele nos dá. Aleluia. A igreja aqui, ela exercia autoridade e poder real. Essa igreja era tremenda. Deus coloca uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. E agora, espiritualizando, como nós estamos trabalhando uma questão bíblica, era de fato uma porta de evangelização muito grande que a igreja de Filadélfia tinha. Os cristãos da igreja de Filadélfia teriam oportunidades de fazer livremente e pregar livremente, sem que houvesse, como as demais igrejas que nós pregamos, sem que houvesse resistência e perseguição. Em outras palavras, Jesus disse assim: eu vou permitir vocês pregarem. Porque vocês são fiéis, eu vou acrescentar, eu vou tirar as dificuldades. Assim Deus faz com a igreja. É por isso que o pastor Adriano até testificou aqui, a gente tem testificado. Enquanto muitas igrejas que têm 400 membros estão fazendo culto com os 15 membros, a nossa igreja tem que fazer 4 cultos no domingo, e o povo vindo na frente, e o povo querendo entrar, e o povo querendo trazer, visitando. Porque, irmãos, quando a igreja, quando o povo, o ministério de obreiros, o povo de Deus está buscando e é fiel, Deus abre porta. Igreja quebrando, igreja fechando, sede de igrejas com 84 igrejas, fazendo um culto do dia domingo com 28 pessoas. Aleluia, a gente está fazendo 3 cultos no domingo, e é porque nem abriu a questão da pandemia. Senão, irmãos, a gente já tinha quebrado parede para todo canto. Vamos fazer culto na casa dos irmãos que tem as casas maiores. Vamos pegar o prédio com 3 andares e meter uma igreja em cada andar e falar: vai que é bênção. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo tem liberdade, Ele opera, Ele sopra. Chega um momento e a promessa não veio de mim, a promessa veio do alto, a promessa veio de Deus. E falou assim: a primeira etapa, pastor, vocês testificaram um homem pregando aqui uma certa vez, do país africano, e falou: a primeira etapa é 2.000 membros, prepara primeiro o terreno. Nós temos visto
Aleluia. Tudo o que precisava fazer aqui era entrar pela porta. A igreja tinha a porta. É ter a sensibilidade para ver o mover do Espírito. É ver o movimento da nuvem. Aleluia. Tem crente que está cego, ele não vê a nuvem se movendo para entrar debaixo. Entra debaixo dessa nuvem, meu irmão. Filadélfia, se observarmos bem, pastor Guilherme, ela ficava numa rota de estrada que servia de correio imperial para Roma. Eram estradas oficiais de Roma. Era uma estrada que atravessava todo o porto de Troade, seguindo para Pérgamo, Sarde, Antioquia, a capital, que era a capital da Pisídia. Depois atravessava as regiões que ia até Antioquia da Síria. E cruzando pelo litoral chegava em Jerusalém. Era uma igreja que tinha saída para todos os lados, que tinha uma estrada para todos os lados. Em outras palavras, Deus disse a Filadélfia: vocês têm todas as oportunidades do mundo de pregar. A nossa igreja tem todas as oportunidades do mundo de pregar. A liberdade. Não há opressão em uma opinião de obreiro. Tem que ser coerente. Mas nós temos vivido o Evangelho com alegria. Irmãos, em nome de Jesus. E isso é o reflexo que a Bíblia nos pede. Talvez você não viveu isso até aqui, mas o Espírito Santo te chama. Você é filadelfiano, então vem para cá, meu irmão. Precisamos agir como uma igreja fiel. Uma igreja que acredita. Aleluia. Uma das razões que o Senhor falou assim: eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta, é porque ela é uma cidade de uma posição geográfica favorável, ótima. Deus nos colocou numa posição favorável, numa posição ótima. O templo está evangelizando sozinho. Quando nós mudamos para cá, alguns anos atrás, poucos anos atrás, 3 anos atrás, esse lugar aqui era um lugar sombrio, escuro. O pai da Juliana, que trabalhava no presídio ali, disse assim: esse posto aqui é chamado posto da morte. O policial não abastece aqui, porque é um lugar perigoso. Pastor, foi ele que disse num culto aqui. Essa igreja, quando mudou para cá, abriu o lugar. A prefeitura fez, arrumou o lugar. Empresas estão mudando para todo lugar. Agora abriu-se um loteamento que vai construir 28 torres. Já construíram 4. A gente já vê um monte de gente vindo de lá para cá. Eles vão ter que, se quiser ir para São Paulo, passa por aqui. Se quiser ir para Cotia, tem que olhar para a direita aqui, irmão. Deus nos colocou num lugar que evangeliza sozinho. Mas nós não podemos ficar, aleluia, preguiçosos. Porque o que o Senhor tem é muito maior. Quantos estão entendendo essa palavra? O que Deus tem é grande. O que Deus tem é um complexo, uma igreja com creche, com escola, com faculdade, com ensino fundamental. O que a igreja tem nesse lugar é para mudar o bairro. Nós não estamos presos a nada, a político algum. Não tem nada em favores para ninguém. Nós precisamos apenas do Deus de Israel, aleluia. Eu sei as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta. Essa profecia é para a nossa igreja. Eu tomei como posse aqui. Mas olha, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o teu nome. Qual é a força que a gente tem? Qual é o mega empresário que nós temos aqui? Eu quero profetizar, mas não tem ainda. Recebe. É assim? Mas não tem. Os maiores dizimistas nossos são dizimistas de 1.000 contos, 2.000 no máximo. Tem uma igreja no Morumbi, Batista, que o pastor tem dizimista de 100 mil. E vamos ser sinceros, irmão, se não tiver recurso, não constrói. Porque eu não vou fazer acordo com político. Jamais. Plataforma não é lugar de política. Plataforma é lugar de pregar a Bíblia. Temos convicções políticas, sim. Sou contra o comunismo até o tutano.
Não por partido político, por causa da história. Porque eu leio. Eu não sou massa de manobra de ninguém. O rastro do comunismo, quando passa por um país deixa, é terrível. E eu não sou, aleluia, eu não tenho problema de amnésia. Eu não sou cego. Eu não devo favores a ninguém. Então, queridos, agora, aqui é lugar que Jesus é rei. O Senhor da igreja é o Cristo. Então nós temos alegria como a igreja de Filadélfia. Mas temos pouca força. Essa igreja precisava vencer pelo menos 2 obstáculos, essa igreja de Filadélfia. O primeiro aqui é porque era uma igreja que tinha pouca força, pastor Adriano. Qual é a força que nós temos, irmãos? Se não for a força de Jesus. Qual é os recursos que nós temos, se não for a graça de Deus? A igreja na pandemia passou 140 dias fechado, com quase 20 mil de aluguel por mês. Nunca atrasou conta nenhuma. Porque aquele que abre porta é quem sustenta, aleluia. E não pense você que a igreja só tem aluguel para pagar não, viu? Aleluia, o que parece a igreja de Filadélfia não era grande nem forte, mas ela tinha algo em comum. Ela tinha algo que era sua virtude. Era uma congregação fiel. Achei bonita a irmã falando aqui. Não porque é sobre dinheiro, não, é porque é sobre fidelidade. Gratidão. Aleluia. Depois de anos ensinando com um professor, um dos pastores que era aluno nosso, que hoje tem um núcleo de teologia na igreja dele, grande amigo, falou assim: pastor, depois de tantos anos, o que te motiva? Sempre feliz, sempre alegre, sempre para cima. Eu fui no quadro e coloquei o nome: gratidão. Gratidão é o que me motiva. Porque o que eu tenho e o que eu não tenho não define o relacionamento com o meu Deus. Eu aprendi a conviver com o que tenho. Eu estou instruído em viver em abundância e padecer necessidade. Porque o meu Deus sabe todas as coisas. Eu sou peregrino nessa terra, meu querido. E daqui a pouco o lugar que está preparado para a minha casinha de ouro eu vou. Deixa os testemunhos de Jeová ficar com tudo. Segundo obstáculo que essa igreja tinha uma oposição dos judeus da cidade. Deus deu liberdade, mas a oposição sempre vai ter. Esses indivíduos podiam ser judeus na carne, mas eles não eram verdadeiros judeus, verdadeiros povo de Deus. Aleluia. De que maneira eles faziam isso? Eles caluniavam. Calúnia é terrível. A calúnia é algo que eles, além de excluir os judeus das sinagogas, não deixava mais entrar. E lembre-se que nós estamos no 1º século, que não tinha templos construídos assim. A sinagoga, queira ou não, era um lugar que as pessoas iam. A igreja está em formação aqui. Iam para ouvir a exposição do Antigo Testamento. Eles não deixavam mais entrar. E caluniavam, falavam coisas que eles não faziam. Paulo não viveu isso o tempo todo? Acusavam Paulo disso e daquilo. Permita-me lhe falar uma coisa, meu amigo. Tem irmão que não soube lidar com isso ainda. Como existiam os falsos judeus no tempo do Novo Testamento, existem falsos crentes também dentro da igreja. Pessoas que vão te perseguir sem que você faça nada. Tem que aprender a lidar com isso, irmãos. Você acredita que eu trabalho sem parar? Tem irmão que olha para mim e fala: pastor, eu só trabalho com o que mesmo? Eu falo: nada, irmão. Faço nadinha, nada. Falsos cristãos tiram a gente do foco. Se eu fosse só pastor, eu já trabalhava muito. Porque entre as 3 profissões mais estressantes do mundo, o ministério pastoral é uma delas. Mas, além disso, tem tantas outras coisas, como vida acadêmica,
como escola, como professor, como escritor. E eu não sou um pastor ausente. Eu estou o tempo todo envolvido com as coisas da igreja. Sou o primeiro a ir para frente. O ministério, a liderança da igreja, numa reunião que nós fizemos a semana passada, me mandou sair fora do terreno da igreja, que eu fico lá, eu acabo me expondo. Eu sou o primeiro a puxar. Eu, pastor, venda esse terreno e para com isso. Não queremos o senhor envolvido com isso não, porque eu estava ficando estressado com a situação que teve lá. Então, queridos, nós precisamos entender que perseguição, calúnias, falsos cristãos, não vem só de perseguição de fora, dentro da igreja vai ter, irmão. A igreja madura precisa conviver com isso. Olha para mim, irmão. Uma vez que o Senhor tem as chaves, é Ele que controla o resultado. Vai falando, eu vou produzindo. Vai usando a linguinha que eu vou produzindo. Vai falando que eu vou ganhando alma. Vai me julgando que aquele que julga nós todos sabe o que vai fazer. Eu não perco mais meu tempo falando a gente que não quer ouvir. Aleluia. Enquanto ele manter a porta aberta, ninguém vai fechar. Você não entendeu ainda? Não vai fechar, irmãos. Nunca vai fechar. É assim na empresa que você tem, é assim nos negócios que você faz. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando Ele abre, não só porta espiritual, material também, ninguém vai fechar. O medo, a incredulidade, a demora em fazer alguma coisa que trava você. A demora em perder oportunidades é que trava a gente. Mas quando a igreja é fiel, está ligada na videira, está atenta em Deus, está em oração, ei, irmãos, as coisas vão acontecer. Veja o resultado daqueles que ficam falando da igreja, ficam perseguindo a igreja. Veja a promessa do verso 9. Por isso que você não tem, na minha família estão dizendo, sua família estão dizendo, irmão, ignora. Eles dizem isso hoje, depois eles te aplaudem amanhã. Eles criticam você hoje, depois eles reconhecem que você é amanhã. Tudo isso é para te tirar do alvo, do foco. Mas a pessoa que está em Deus, a pessoa que está focada em Deus, ela não pode perder a direção. Porque Deus é Deus de oportunidades em meio ao caos, à pandemia, a uma série de situações. É aquele que a empresa vai fechar, a empresa vai aí você fica doido. Vai fechar se Deus quiser fechar. Mas Deus nunca fechou uma porta para o seu povo para Ele não abrir outra. Porque Deus é fiel. Se a igreja é fiel, mais fiel é Ele. Você está entendendo? Veja o versículo 9, a promessa para aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Aleluia. E eis que farei, parte B do versículo, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. Começa lá em cima. Eis que farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Quem é que mede o relacionamento de uma pessoa com Deus? Como é que eu sei disso? Tinha um pastor amigo meu que ele dizia assim, irmão Sila, no céu a gente vai ficar surpreso com muita coisa. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, porque a gente pensa que quem vai não vai, quem a gente pensa que não vai estar lá. Cuida da sua vida, irmão. Deixa o irmão viver a dele, ajuda só. Aleluia, porque se for um escolhido, um eleito, ele vai. Porque fiel é quem elegeu, quem comprou, quem selou, quem marcou. Não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito. Você está entendendo? Jesus não os reconhece como judeus, esses homens aqui. Também Ele não reconhece um monte de crente como crente, viu? Você vê muita coisa na mídia, gente fazendo aquelas palhaçadas. Irmãos, ó, Deus passa longe.
Semana que vem nós vamos falar de Filadélfia. A Laodiceia. A Laodiceia botaram foi Jesus para fora da igreja. Você pensa que não tem, não? Existem todas as igrejas nos dias de hoje, distribuídos na igreja invisível. Você tem igreja que é crente, que é a igreja de Éfeso, que deixou o primeiro amor em algum canto aí, não se lembra mais de pouco. Você lembra de crente que é na igreja de Esmirna, na igreja de Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, que eu estou pregando hoje. Hoje nós temos as 7 igrejas, talvez dentro desta igreja. Apesar de se identificarem aqui como crentes, como judeus, eles falam: ei, vocês dizem, mas não são, não. Escute, na verdade, eles não eram filhos de Abraão, eles eram filhos do diabo. É só você ver o que Jesus fala no capítulo 8, verso 39, 40 e 44 do Evangelho de João. Eles chamam aqueles que não vivem o Evangelho, os mentirosos, os que querem o mal dos outros, de filhos do diabo. Eram os fariseus, eram os doutores da lei, que ficavam discutindo com Jesus só para contradizer. Eles não queriam aprender coisa nenhuma, não, Moisés. Estes judeus eram filhos ilegítimos. Não eram filhos de Abraão, não, porque os filhos de Abraão, eles tinham fé. Os filhos de Abraão, do patriarca, eles praticavam as mesmas obras de Abraão. Ei, Jesus disse uma coisa para a gente: você não vai se enganar mais nunca. Guarda que é pérola. A pessoa pode falar em língua, ela pode falar labacanto, labaxá, isso não muda nada. Ela pode lutar karatê no ar, dançar a dancinha do anjinho com a asa quebrada, pode fazer o que for. Ela pode voar igual a águia e sair, pode virar a unção da panela de pressão, pode fazer o que for. Mas Jesus ensinou para a gente uma coisa. Capítulo 7, verso 16 do Evangelho de Mateus. Ele olhou e falou: vocês vão observar os líderes assim, pelos frutos o conhecereis. Porventura, pode uma árvore boa dar maus frutos? Ou a árvore ruim dar bons frutos? Pelos frutos o conhecereis. Capítulo 12, verso 33 do Evangelho de Mateus, ele faz a mesma coisa com os membros. Pelos frutos o conhecereis. Irmãos, sabe uma coisa que é bom quando você vai ficando velho na fé? É que você não cai mais em história, algo quanto de vigário. Aí tem irmão que chega e fica assim, sabe? Eu falei: é o quê? Está recebendo preto velho aí? Está com problema, está com cãibra, está com falta de força nas pernas. Mas o que, irmão? Você tem hoje? Está com pé queimado, é o quê? Aleluia. Não estou falando que não tem manifestação na igreja de alegria, dos dons, não é isso. Eu estou falando que não se mede um cristão por isso. Se mede um cristão por sua vida, seu testemunho, como ele é nos negócios, como trata a sua esposa, os filhos, como trata as pessoas com qual ele trabalha. Aleluia. Eu não vou entrar não, o pastor não pode falar de dízimo, né? Como ele vive, irmãos. Se até os dons que ele tem é para a glória de Deus, ou ele é aqueles... quantas vezes eu olho para o irmão e Deus me mostra um pecado do irmão, aí eu vou lá: eita, porque tu, labacanto, vou pesar a mão e matar. Eu falo: não, irmão, vem cá, o que tu está aprontando, rapaz? Nada. Eu falei: nada o quê? Nada, quem nada é peixe, tu não está nadando não, tu não é peixe. Aí eu começo a apertar, daqui a pouco sai coisa, meu. Mas eu poderia pegar um microfone e fazer show, né? Não, irmãos, os dons é para edificação da igreja, não é para envergonhar irmão, não. Para que eu vou expor a situação daquele irmão para a comunidade? Eu resolvo no gabinete. Tem irmão que foi disciplinado, vocês nem sabem. Aí eu falei: é porque o irmão labacanto vai cair agora, labacanto. Você está entendendo? A igreja é um hospital para curar. Pastor é um médico. Não é lugar de fazer festa porque alguém caiu, não, irmão. A gente se lamenta quando o irmão cai. A fraqueza é nossa que não ensinou. A vergonha é minha.
Eu acho lindo Daniel orando no capítulo 9, ele ora e fala, nós pecamos. O motivo do cativeiro, Daniel quando vai para o cativeiro, para quem conhece o contexto ali, ele tinha 15 anos de idade, ele não tinha culpa nenhuma não, mas ele intercede, nós pecamos contra ti. O intercessor, ele não aponta, ele se coloca no mesmo barco, ele rema, ele fala, meu irmão, vem aqui, segura aqui. Gálatas 6:2, nós temos que carregar a cruz um dos outros, igreja. Aleluia. Deixe-me lhe falar uma coisa, querido. Um dia, essas pessoas que atrapalham a obra de Deus vão reconhecer que você estava certo. Estas que zombam nas redes sociais, estas que fazem filmes aí e falam que se Jesus estivesse vivo, estava no show de Pablo e não sei das quantas, cadê? Não se brinca com Deus. Aleluia. Deus está punindo. Não, Deus não está punindo ninguém. Ele não tem pressa, Ele tem eternidade para punir. Se não está, vai. Deus não tem pressa para castigar o ímpio não, irmão. Pelo contrário, Ele tem misericórdia, amor. Ele é longânimo, tardio irá-se. Sabe o que Deus manda a gente fazer com o ímpio? Ezequiel 33:3, filho do homem, pregue, porque se o ímpio morrer nos seus pecados, e tu não pregar, o sangue vai ser cobrado de você, filho do homem. Cada crente tem que se lamentar porque o ímpio morre sem salvação. Porque é uma ordem, está no imperativo, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Agora brinca e às vezes vem a conta, não é? Estamos festejando, porque não? Talvez envergonhados pela nossa fraqueza como igreja. Porque se nós tivéssemos mais testemunho, fôssemos fiéis como igreja, talvez o ímpio não zombasse tanto do nosso Deus. Receba que é de uva. Isso dói. Ver as pessoas zombando. Até o camarada que estava preso esse dia, que se dizia o homem mais honesto do país. Ele sai e zomba dos pastores, dizendo que pastor vendendo feijãozinho mágico. Oh, irmãos, aonde paramos? Essa igreja não é fiel. Porque o povo fiel nunca negociaria o rebanho. Aleluia. Pedro fala isso em 2 Pedro 5. Vós, pastores, que apacentai o rebanho do Senhor, não façam como se fosse seu, porque havereis de prestar conta de todos eles. Aleluia. Muito me constrange ver essas coisas, irmãos, e ter que ficar calado. Fiquei num bairro um ano atrás aí, estava um cara metendo pau no pastor. Todo pastor é ladrão. Eu olhei para ele e falei assim, ô meu querido, em que eu lhe roubei? Que lhe roubei? Não conheço o senhor. Eu falei, por isso. Está falando que todo pastor é ladrão e eu sou pastor. Não, mas não estou falando com o senhor, mas está falando que todo, né? Ele ficou sem graça, irmão. Porque você sabe como é que eu sou? Eu brinco, mas eu falo. Eu brinquei, estava na loja de um amigo e perguntei, em que eu lhe roubei, em que defraudei você. Ele ficou tão sem graça, irmão, só pegou o aparelhozinho dele e sumiu. Que história é essa? Tem muita gente que é Filadélfia, tem muita gente fiel, tem muito crente honesto. E eu acredito, irmãos, eu sei que não que a Bíblia quer que a gente seja, mas tem muita gente boa nesse país, e é o motivo desse país não ter sucumbido. Tem gente orando. Esses dias os irmãos falando que foram no monte dos Menonitas lá, não cabia onde botar carro, não foi? Tem gente orando. Uns vão por festa, uns vão fazer labacanto e labaxai, mas vão. Como guardasse a palavra da minha paciência. Segura essa. Eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para os que habitam sobre a terra. Vale a pena ser fiel, irmão. Tem promessa de Deus para a igreja fiel. Você pode não ter o carro melhor, a casa melhor, e daí, irmão?
Eu falo como um pastor contou um testemunho, eu estava lá em Brasília no ano 2000, eu vi um pastorzinho que veio lá do Amazonas, e a igreja tirou uma oferta para comprar um motor a diesel para ele, que lá não tinha energia, e ele fazia a obra de Deus. Ele falou que estava numa cidadezinha antes de ir para o lugar que ele ia evangelizar, e aí o dinheiro contado, e aí ele foi até a padaria e comprou um frango. Quando ele vai saindo, todo mundo já sabia, que igreja pequena, todo estado pequeno, todo mundo sabia quando o pastor chegou, né? Aí quando ele ia sair, assim, uma pessoa, um pedido, falou assim: ei, pastor, me dá esse frango aí, pastor. O cara com a mulher, com 2 menininhos. Ele olhou assim e falou: rapaz, eu só tenho esse dinheiro, né? Pastor, não acredito, o senhor é pastor. É só se eu pedir para Jesus, ele manda outro. Me dá esse frango, pastor. Isso, irmão, na frente de todo mundo. O pastor falou: irmão, faz o seguinte, vamos dividir. Não, dividir não, eu quero todo. Então, foi para casa desse jeito. A mulher esperando, fez o arrozinho, esperando o frango assado que o pastor foi buscar. E ele só tinha esse dinheiro. Ele chegou, irmão, ficou todo esse... E o filho, menino só esperando o frango e o batom garoto. Ele passou direto para o quarto, para orar, para Deus, tem misericórdia da minha vida, eu sou egoísta, Jesus. Mas como é que eu vou falar isso para o Joãozinho lá embaixo? Para Mariazinha? A mulher, vem comer, traz o frango. Já estou sentindo o cheiro, psicológico. Ele falou: o que eu vou dizer? Desceu, todo desanimado, e falou assim: eu dei o frango no mercado, lá na padaria, eu dei o frango. Deixa de brincadeira, filho, vai pegar o frango. Que frango? Eu dei o frango. Você não deu o frango, não. Eu dei o frango. Você não deu o frango, você não pode ter dado o frango. Eu dei o frango. Rapaz, por que tu não deu a metade do frango? Eu dei todo. Eu ia dar só a metade, mas ele falou: pastor, o senhor tem Deus. Me envergonhou, eu fiquei constrangido. Todo mundo olhando para mim, eu dei o frango. Irmãos, daqui a pouco batem na porta. Aleluia. O pastor abriu. Eu estava lá e vi o cara contando esse testemunho. Ele falou que aqui é a casa do pastor fulano de tal. Ele falou: é. Que ele tem um filho chamado fulano de tal? Sim. E uma esposa chamada fulano de tal? Sim. Pois é aqui mesmo, pode descer. Aí o carro foi encostando no fundo. O cara abriu um carro de mercado daquele. A primeira coisa que desceu foi uma caixa de frango. E o pastor falou: rapaz, pera. Não comprei nada não, misericórdia, não comprei não. Porque quando ele está na prova, ele fica até com medo das bênçãos que ele recebe. Porque ele fica com medo do cara entregar isso é errado, ele tem que pagar, ele não tem o dinheiro. Falou: não comprei não, comprou. Não, comprei não, comprei. Rapaz, comprou. Era a última venda do domingo. Já estava fechando a mercearia. Um cara chegou todo vestido de branco. E eram 2. Um falava e o outro traduzia para mim. O pastor falou: como é que é? Ainda me pagou com isso aqui. Tirou um pedacinho de ouro do bolso. Me pagou com uma pepita de ouro. Eu pensei até que era um cara que trabalhava com ouro aqui na cidade. Mas vestido como ele estava vestido com vestido branco. Eu achei estranho. Aí o pastor falou: lá baixa aí. Ele falou: foi essa língua que ele estava falando e o outro. Ele estava falando essa língua e o outro traduzindo. Foi essa aí que ele falou. Irmãos, você está brincando com... Jesus é fiel. Aleluia. Sem dúvida. Esse texto que eu li, aquele que ser fiel, eu livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Esse texto é um texto que fala claramente sobre a grande tribulação. Não é sobre tribulação que a igreja vai passar. Tribulações a igreja sempre passou. Há uma promessa, queridos, que a gente sabe muito bem o que vai acontecer. O Senhor vai vir buscar o seu povo. As pessoas estão o tempo todo pisando nas escrituras, zombando da gente. Mas tem promessa para os fiéis. Quem sustentar até o final, quem permanecer firme. A igreja que estava em Filadélfia era uma igreja que vivia a firmeza de Deus. Ao que vencer é a promessa de Deus para a nossa vida. Eu guardarei da hora da tentação. Alguns teólogos tentam manipular esse texto e falar na hora. O texto não fala na hora, fala da hora. O texto original deixa claro, tem o prefixo
Quer dizer, Ele não vai nos livrar só das garras de Satanás. Ele vai nos livrar do momento que vai ter depois do arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 19. Aleluia, terá 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. O pau vai quebrar e quem zombou de Deus vai pagar o preço. Mas aqueles que foram fiéis, os filadelfianos, eles serão guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para os que habitam sobre a terra. Não é para um grupo específico, não é para uma perseguição da Coreia do Norte, é para toda a igreja, em toda a terra, será arrebatada, e aqueles que zombaram da igreja, eles perecerão. Vale a pena, igreja. Nós não vamos construir reinos aqui, não. O nosso reino não é daqui. É isso que temos que ficar cientes. Aleluia, prepara, Alex. É isso que temos que guardar. Há uma esperança de Deus para o seu povo. Às vezes você fica pensando aí, será que vale a pena servir Jesus? Vale, irmãos. O nosso nome já está escrito no livro da vida. O texto vai fechar dizendo, aleluia, que Ele nos dará, veja o verso 11. Eis que vem sem demora, guarda o que tem para ninguém tome a tua coroa. Está tudo preparado, irmão. Se eu tivesse mais uma hora, eu pregaria esse texto. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus. Essa cidade de Filadélfia, ela tinha muitos terremotos. E quando a gente fala de coluna, a gente sabe que uma coluna, ela é construída diferente. Às vezes você vai num lugar que teve um terremoto, tudo caiu, mas as colunas estão de pé. Porque os fundamentos estão diferentes. Quando o Senhor fala isso, os crentes de Filadélfia sabiam o que ele estava falando. Alguns anos atrás, antes desse texto, um grande terremoto assolou a cidade. E quem morava lá tinha medo de outro terremoto. Mas ele falou, ei, vocês estão construídos em mim. O Senhor é a nossa coluna. E também nos faz coluna. É Ele a pedra, o nosso fundamento. A mensagem dessa noite é para uma igreja que não tem medo de nada. É para cristãos que, assim como os crentes de Filadélfia, são fiéis. Que guardou seu coração em Deus. Que por mais que passem por dificuldades, esses sabem, Deus fará deles coluna no templo de Deus. Dele nunca mais sairá, é a promessa. Não perde, irmãos. O que Deus estabeleceu e firmou, não perde. Não perde salvação. Não perde a fé. Não perde graça. Não porque nós merecemos. Mas aqueles que não perdem e que são de Deus, a gente conhece pelos frutos. Não é qualquer um, não. É um crente vigoroso, vitorioso, que ama a pregação, que ama a palavra. É um crente que na crise todos perderam a esperança, mas ele está lá, ele é coluna. Fala, não, meu irmão, a última palavra vem do meu Jesus. Aleluia. Oh, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Jesus falou assim, ei, cada um de vocês terá o nome, o sobrenome dele. O nome da cidade do meu Deus estará sobre vocês. Ei, e o meu nome também estará sobre eles. Jesus nos chama essa noite para pensar como os crentes de Filadélfia. A igreja fiel. A igreja que não se perdia com coisinhas. A igreja que não estava preocupado, aleluia, em acusar ninguém. Elas tinham uma porta aberta e pregaria a palavra. Eu te desafio essa noite aqui. Desafio você reagir, meu irmão. Desafio você sair da zona de conforto, em nome de Jesus. Se você faz parte da igreja fiel, precisa mudar o seu pensamento esta noite. Você que está em casa, acorde enquanto há tempo, porque em breve, aquele que diz que vem virá. Como ele te encontrará? Pode cortar, Henrique. Em breve, o Senhor que te chamou pelo nome virá te buscar.